Senhor presidente, a ruptura das barragens de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, ocorrido no dia 5 de novembro, é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Quem afirma é o médico patologista Paulo Saldiva, um dos grandes especialistas em poluição ambiental do mundo. A Samarco, uma empresa que faz parte da sociedade da Vale e da anglo-australiana BHP, nós sabemos que o acidente despejou mais de 62 bilhões de rejeitos de mineração nas cidades mineiras, ultrapassando os limites do estado de Minas Gerais e atingido ao nosso estado, que é o estado do Espírito Santo. Foram mais de 500 quilômetros percorridos, deixando um rastro de destruição que culminou em morte de pessoas e degradação da fauna e flora. Mais de 9 toneladas de peixes mortos foram retirados do leito do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, em decorrência da lama que vazou após o rompimento da barragem de Fundão. Vale lembrar que essa quantidade não engloba os peixes que já morreram nos mares do estado do Espírito Santo. Os números são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. No trecho do rio situado em Minas foram recolhidas 6 toneladas. Já na porção localizada no Espírito Santo, outras 3 toneladas foram retiradas, sem vida, das águas lamacentas do Rio Doce. Vale ressaltar que a Samarco foi a responsável pelo desastre que atingiu Minas Gerais e o Espírito Santo e que terá consequências na vida de mais de 1 milhão de pessoas diretamente. Acidente é algo que não podemos prever. É verdade, mas neste caso, ao ultrapassar os limites da barragem e descumprir as recomendações do Ministério Público, a empresa se envolvia no que hoje é chamada por meio de muitos de uma tragédia premeditada. É preciso não esquecer ainda que só depois da determinação da Justiça é que a empresa começou a prestar auxílio para as vítimas. Mais de 25 dias após o rompimento da barragem de Fundão é que as mineradoras Samarco começou a pagar um auxílio às famílias atingidas pelo mar de lama. De acordo com a mineradora, cada núcleo familiar vai receber mensalmente um salário mínimo, acrescido de 20% por dependente, além de uma cesta básica. Porém, nem todos os atingidos, como os distritos de Camargos, estão recebendo o benefício. Sem o dinheiro, as famílias ficam totalmente dependentes das benfeitorias da Samarco, o que impõe ainda mais dificuldade de retomada na vida diária. Além das vítimas da lama em Bento Rodrigues e arredores, milhares de pescadores que sobreviviam da pesca artesanal no Rio Doce, em Minas Gerais, e também no Espírito Santo, foram prejudicados. Muitos ficaram sem renda do dia para a noite, uma vez que a pesca no Rio Doce está suspensa indefinidamente devido ao acidente. Em comunicado divulgado, a ONU criticou a demora de 3 semanas para a divulgação de informações sobre os riscos gerados pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce pelo rompimento da barragem no último dia 5. As providências tomadas pelo governo brasileiro, pela Vale e pela BHP para prevenir danos foram claramente insuficientes. As empresas e o governo deveriam estar fazendo tudo o que podem para prevenir mais problemas, o que inclui a exposição de metais pesados e substâncias tóxicas. Este não é o momento para a postura defensiva, dizia a nota divulgada pela ONU. A ONU ainda menciona a contradição nas informações divulgadas sobre o desastre, em especial a insistência da Samarco, que foi constituída pela Vale e pela BHP para explorar minério da região, de que a lama não continha substâncias tóxicas, e descreve com detalhes o desastre ecológico provocado pelo vazamento, incluindo a chegada da lama ao mar. No comunicado divulgado, a ONU criticou a demora de 3 semanas para a divulgação de informações sobre o risco gerado pelos bilhões de litros de lama vazados no Rio Doce pelo rompimento da barragem. É preciso pensar na lei de barragens e em sua fiscalização, senhor presidente, antes e depois do acidente, que é sem dúvida um marco na mineração. A avalanche dos rejeitos gerados em Mariana pelo rompimento de uma barragem da mineradora Samarco despertou a atenção do Brasil
para a segurança dessas instalações e expôs a precariedade da fiscalização desse tipo de empreendimento. A vistoria, na prática, tem ficado a cargo das próprias empresas, o que é um grande erro. É preciso rever a lei e realizar mudanças no atual modelo de inspeção, de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, que estabelece procedimentos de segurança nesses empreendimentos. A fiscalização deveria ser compartilhada entre a empresa, órgãos federais como o DNPM, como o IBAMA, como a ANA e o órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. Mas faltam fiscais e dinheiro para monitorar as mais de 662 barragens de rejeitos minerais em funcionamento no país. No ano passado, por exemplo, apenas 10% delas foram vistoriadas, mesmo assim de forma precária, como informou o diretor-geral. Senhor presidente, diante disso, torna-se mais do que necessário que, como representante da população brasileira, este Parlamento dê a sua contribuição para criar mais dificuldades através da legislação e ampliar o cerco contra as mineradoras. Cabe ao nosso país sair desse ciclo vicioso e extrativista que há muito estabelecido pela mineração e explorar economias menos nocivas ao meio ambiente. Quero também aproveitar e parabenizar a Comissão de Ética pela conclusão do trabalho de admissibilidade que acaba de ser divulgado pelo nosso presidente e dizer que esse é o esforço que essa casa tem que fazer para começar uma limpeza na política nacional.